Bom, galera, teve uma declaração do Memphis lá na Holanda falando sobre o estádio do Corinthians, o time, como se adaptou aqui no Brasil, eu vou compartilhar com vocês. Tem também a questão do Rodrigo Galo, que saiu uma notícia aí que eu dei risada. Tem também a questão do Yuri Alberto, 200 milhões pelo jogador. Você vai acompanhar todas as últimas informações, os ingressos do Corinthians, eu vou falar agora. Você que já conhece o nosso canal, só vou pedir, deixa seu like, tá? Que isso nos fortalece demais, então por favor, deixa esse like. Você que não conhece o nosso canal, sejam bem-vindos, meu nome é Jordan. Deixa seu like também, porque ajuda demais, tá? Então bora falar de Corinthians aí sem enrolação, vou resumir pra vocês a questão dos ingressos, porque assim, galera, de verdade, o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras na semana que vem, na quinta-feira, tá? Só que o Corinthians não liberou ainda a venda de ingressos. O mais engraçado é que os ingressos foram parar na mão de cambistas, né? Que já estão vendendo na internet os ingressos a preços exorbitantes, 4 vezes mais o valor real do ingresso. Tipo, vendendo ingresso a R$600, R$700, para camarote R$1.500. É absurdo um negócio que está acontecendo dentro do Corinthians. Segundo a investigação, inclusive o Kaká Catalão já falou sobre isso, está em vários portais de notícias que a polícia está investigando. Venda ilegal de entradas na Neoquímica Arena, e o ex-chefe da área de tecnologia do Timão acusa a diretoria de negociar com empresas reprovadas pelo compliance do clube. Seria, no caso aí, supostamente, a Ticket Hub, que cuida dessa questão dos ingressos dentro do Corinthians, né? E supostamente o presidente do Timão estaria autorizando tudo isso, ou seja, ele estaria envolvido nessa questão dos ingressos aí, né, enfim, distribuição de ingressos, porque segundo a investigação, o Corinthians detém 15 mil ingressos sendo distribuídos para funcionários do clube, para conselheiros do clube, né, alguns aí para negociar, né, camarotes, potenciais clientes, enfim. Só que a conta acaba não batendo, porque uma parte vai para esses setores e o restante dos ingressos vão para onde? Pois é, supostamente já iria para mão de cambistas, acontecendo o que está acontecendo, eles vendendo a preços exorbitantes, sem mesmo o Corinthians liberar a venda geral dos ingressos. Parabéns, Augusto Melo, até porque assim, o senhor vai ter que realmente falar muito sobre isso e por que quer manter uma empresa supostamente duvidosa cuidando dos ingressos do clube. Será que é para manter um esquema de corrupção de venda de ingresso? Bom, se o senhor... Aqui é tudo supostamente, tá? Porque tá tendo investigação, ainda vai sair muito o resultado disso. Mas se isso for verdade, cara, maluco do céu. Não só isso, ainda tem os relatórios da Ernest Young, né? Que foram entregues ao Corinthians e à diretoria do clube, mas o Corinthians opta por não divulgar resultados de análise das gestões de Andrés e Duílio. Por que será que o Augusto Melo, que prometeu a Semana da Transparência e até hoje não fez, por que será que ele não quer divulgar os resultados das análises das gestões aí anteriores, tudo do Duílio, do Andrés? Por que será? Por quê? Será que o atual presidente do Corinthians está envolvido em alguma coisa? A gente já sabe dos esquemas na base, né? Contratações de jovens, cara, altamente duvidosos, enfim, continua a mesma palhaçada dentro do Corinthians, galera. Em alguns sentidos, até pior. Então, assim, de verdade, resumindo aqui pra vocês, eu vou falar aqui. O atual presidente do Corinthians não é o melhor presidente do Corinthians. O atual presidente do Corinthians tá longe de ser o melhor. Porém, talvez em alguns aspectos ele é menos pior. Em alguns outros aspectos, ele é até pior do que os outros presidentes que passaram. Porque tudo isso se comprovando, galera, de verdade, tem até motivo para a queda dele no clube, pro impeachment, enfim. Eu sempre falei dos pontos positivos do Augusto Melo aqui, mas quando saem essas palhaçadas, essas confusões todas aqui, a gente tem que cobrar o posicionamento do presidente e muitas das vezes ele acaba se omitindo. Então a gente fala os pontos positivos, mas a gente também traz os pontos negativos. Esse cara parece ser mais do mesmo dentro do Corinthians. Aqui eu paro de falar e você dá a sua opinião aí nos comentários, ver o que você acha, porque a gente tem mais coisa para falar aqui, mas de verdade, o que acontece dentro do Corinthians é uma palhaçada e o senhor presidente Augusto Melo tem que se explicar e muito com tudo que tá acontecendo dentro do clube, tá? Bora seguir com as informações aqui do Corinthians, galera, porque é o seguinte, o Memphis Depay deu uma declaração lá na Holanda e eu vou colocar aqui um trecho para vocês verem. Bora ver o que ele falou, porque ele falou do Corinthians aí. Bora ver aqui, dá um link. Die Braziliaanse competitie, wat is het? Maar als je dat allemaal tegen elkaar afzet, wat zeg jij dan? Wat vertel je mensen dan? Nee, ik denk dat het ook met tijd te maken heeft. Als je de Premier League 10 jaar geleden ziet en nu denk ik dat het niveau omhoog is gegaan. Ik denk dat het de evaluatie is van voetbal. Ja. Maar als je het in moet schalen? Nee, ik vind Brazilië top 5. Van de wereld? Ja. En puur op basis van talent, strijd, fysiek. Ja, mooie competities heeft. Ja. Maar voor mij persoonlijk vond ik het, was ik surprised. En vind ik het ook gewoon bij mijn journey passen. Stadions zitten vol. Eerlijk gezegd, ik heb voor 100.000 man gespeeld, of het nou Camp Nou is of 80.000 in Old Trafford. Maar wat je daarmee maakt is compleet anders. Ja. Met als gevolg dat je nu hier staat. De laatste was...
Bom, galera, o Memphis é sempre muito lúcido, né, nessas entrevistas que ele acaba dando, e assim, ele elogiando o Brasil, e ele viu que realmente aqui a torcida é muito... Cara, a torcida é muito mais apaixonada e é muito mais intensa, inclusive a do Corinthians. Então ele sentiu a diferença do que é a torcida lá fora, mesmo com estádios lotados com mais de 100 mil pessoas, ele viu a diferença de torcedores lá fora do que é aqui no Brasil, tá? Aqui a gente sempre foi e a gente sempre vai ser muito mais intensos do que as torcidas lá de fora da Europa. Enfim, o Brasil é incrível quando o nível é torcida, e principalmente no Corinthians, onde ele sente muito esse ambiente. O Memphis sempre muito lúcido nas suas entrevistas. E a questão do Yuri Alberto, 200 milhões aí, o empresário André Cury disse que foi oferecido, né, cerca de 30 milhões de euros para a venda do jogador ao West Ham, né? Só que o André Cury falou que, cara, que o Yuri Alberto veio de graça. E só que a verdade é que ele não veio de graça. O André Cury gosta de falar umas besteiras, né? Gosta de falar besteira. Mas o Yuri Alberto foi uma troca que o Corinthians fez, cedendo 5 jogadores promissores, dentre ele Robert Renan, teve mais alguns jogadores, o Duqueiroz, teve o Mantuan, enfim, o goleiro Ivan, jogadores que eram promissores no Corinthians, que o Corinthians cedeu para ficar com 50% do Yuri. Hoje o Corinthians, se vendesse o Yuri Alberto por 200 milhões, o Corinthians só ia ter 50% dos direitos. Então não ia ser uma venda assim tão alta para o Corinthians, ia gerar cerca de 80, 90 milhões de reais, talvez aí para o clube, né? E o Corinthians cedeu 5 jogadores pelo Yuri Alberto. Então é assim, irmão. Só que 200 milhões é um valor alto, seria bom para o West Ham também, a compra do Yuri Alberto, jogador jovem, mas não saiu nessa janela. Pode ser que no meio do ano, se surgir uma proposta interessante, ele até vai embora, tá, galera? Mas o Yuri Alberto permanece do Corinthians. O André Cury tá querendo arrumar assunto. Agora o Rodrigo Garro, né? Saiu uma notícia aí, Gal Jorge Nicola, né? Que diz que o meia tá infeliz e pediu pro seu empresário também procurar um novo clube, né? Notícia do Jorge Nicola também, que veio aí do senhor blog do Paulinho, né? Então, tipo assim, ficam especulando, Jorge Nicola fica especulando notícia de blog do Paulinho, porque o blog do Paulinho disse que a direção do Corinthians segue tentando resolver o problema, mas o agente do argentino já trabalha para uma negociação na próxima janela, ou seja, dizendo que Rodrigo Garro está insatisfeito. Quando eu ouvi o blog do Paulinho, eu parei por aí, porque a gente sabe que é lorota e é mentira, tá, galera? Então não caiam nessa de que o Rodrigo Garro está insatisfeito, porque a notícia veio lá do blog do Paulinho. Então, de verdade, é tudo lorota. Não passa de lorota, tá? Então não caiam nessa. Não caiam nessa. Tem muita fake news na internet. Tem muita fake news no YouTube. Toma cuidado com o que você acompanha na internet, tá? Porque... Ó o gás. Ó o gás atrapalhando meu vídeo, ó. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas falando, até perde aqui se eu perco, né, o raciocínio. Mas falando, tomem cuidado com o que vocês veem na internet, tá? Tem muita fake por aí, mas muita mesmo. Semana que vem é clássico contra o Palmeiras. Nesse meio tempo vai surgir muitas polêmicas, algumas que vai ser necessário falar, que nem essa da questão dos ingressos, porque o Corinthians também não se ajuda, né? A diretoria também não se ajuda, né? Ela peca e faz esses negócios aí, aí vira polêmica, não tem o que fazer e a gente tem que falar algumas coisas. Mas enfim, tomem cuidado com o que vocês acompanham na internet, tá, galera? Eu vou ficando por aqui, deixa seu like, a gente vai voltar com mais notícias e repercussão do Corinthians aqui pra vocês. Se inscreva no canal se você for inscrito e a gente volta aqui numa próxima, beleza? Tá legal? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!